agora sim para falar da PEC dos combustíveis. No começo, o governo ia enviar para o Congresso. Depois, decidiu que não poderia mais. A última atualização é que talvez chegue ao Congresso com uma redução com a tentativa de zerar os impostos do diesel, que é o que faz caminhão andar, ônibus andar, o que pode segurar preço de alimento, que pode segurar preço do transporte público também, nas principais cidades do país principalmente, porque está subindo. A gente já trouxe essa informação aqui para você também que acompanha a Rádio Bandeirantes, mas nós temos novas atualizações sobre a PEC dos combustíveis. A articulação está muito grande, né, Lana? Lá dentro do Congresso Federal, todo mundo tentando fazer acontecer. Por quê? Principalmente em ano eleitoral, a gasolina baixando drasticamente o preço pode ajudar na popularidade de certo político, porque do jeito que tá, ninguém tá gostando e essa é a verdade, né? Uma pressão inflacionária que é imensa pelo preço do combustível. Afinal de contas, praticamente tudo que a gente consome no Brasil passa pelas estradas. Então, o que a gente tem é uma proposta agora, que deve chegar ao Congresso, duas propostas diferentes, que têm como cerne redução, zerar imposto federal e deixando a brecha para que estados e municípios também façam o mesmo. Para o óleo diesel, para a gasolina e para o gás. É uma proposta bastante drástica, que vai representar abrir mão de um valor enorme de arrecadação de impostos, e isso deixa descontente toda uma cadeia de gestores, e a gente tem que falar sobre esse assunto, além de propor também um auxílio para os caminhoneiros, na linha do que foi feito já pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos então até a capital federal, Brasília. O Túlio já está aqui com a gente, nosso repórter, e vai trazer o que nós temos de mais quentinho sobre essa articulação da PEC dos combustíveis. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bem-vindo, Túlio. Oi, Vitor, oi, Lana, prazer participar com vocês, viu? Seguinte, a gente pode dizer que há uma disputa interna dentro do governo para ver se vai ter apoio a esse texto ou não. Explico. Acabei de conversar com o deputado Ricardo Barros, perguntando se a gente poderia chamar essa proposta do deputado Cristino Auro, do PP do Rio de Janeiro, de proposta do governo, a PEC dos combustíveis do governo. Ele disse que não. Ele disse que essa não é a proposta do governo e que o governo deve sim apresentar um novo texto. Acontece que o deputado carioca apresentou vem com o aval de Ciro Nogueira, da Casa Civil. Foi um texto escrito com o apoio de Ciro Nogueira e sai de um deputado do mesmo partido de Ciro, né? A gente está falando do Progressistas, do PP, e prevê aí a autorização para diminuir o preço, ou melhor, diminuir os impostos estaduais e também federais que incidem sobre os combustíveis, sem ser necessário apresentar uma fonte de compensação. E ainda estipula aí um auxílio aos caminhoneiros, né, que utilizam o diesel como combustível. Só que Paulo Guedes, ministro da Economia, não gostou nada disso, porque no entendimento do ministro, o rombo vai ser muito grande, caso isso ocorra. Ele é favorável apenas à diminuição do tributo federal sobre o diesel. Ele tem dito a interlocutores que se diminuir o ICMS dos governadores, esses governadores vão bater na porta do Ministério da Economia, na porta do governo federal, pedindo dinheiro, e o problema vai ficar maior. Então, a situação neste momento é essa. Não dá para chamar essa PEC dos combustíveis apresentada ontem de proposta do governo, não, viu, gente? Isso, de certa forma, tem surpreendido por conta da forma como foi apresentado isso ontem, né? Um partido da base do governo, um texto feito com o auxílio da Casa Civil, mas segundo Ricardo Barros, o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, segundo Paulo Guedes, outra proposta vem por aí. Obrigado, viu? Túlio Amâncio, nosso repórter de Brasília, trazendo aí as informações mais quentinhas, conversou com o líder do governo na Câmara. Qualquer nova informação, o microfone da Rádio Bandeirantes está aberto. Valeu! Valeu, forte abraço. Lana, desde o começo, essa é a discussão, né? Os governadores defendem que
já congelaram o ICMS e que se reduzir, se zerar, eles perdem muito em arrecadação para os estados, para os municípios. O governo federal diz: se os estaduais não olharem e abaixarem esse ICMS, não tem como descer. E o legislativo fica no meio dessa pancadaria, tentando também resolver o que é seu, o que pode resolver, o que está nas mãos do Congresso. E aí, parece que a gente continua, a gente tá em looping na mesma história, né? Quando não há acordo, não há avanço. Não adianta o Congresso Nacional receber uma enxurrada de propostas se elas não tiverem a amarração necessária para avançar. Tanto que o recebimento de algumas propostas tem que ter o apoio dos parlamentares, a assinatura, né? Senão, não vai andar esse assunto. O que a gente quer, obviamente, é discutir saídas para que o preço do combustível caia. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, estava disposto à redução do imposto federal só no diesel e a possibilidade de criação de um fundo que funciona para amortecer essas variações não estava muito em discussão na perspectiva dele. Mas no Congresso Nacional o que acontece é que eles querem discutir a redução dos impostos de maneira mais generalizada e agora falam em tirar o dólar da conta da Petrobras, até muito difícil de explicar como seria deixar essa negociação do preço do barril afastada do dólar. É muito processo, muito técnico, não vou me arriscar aqui a tentar dar uma explicação sobre esse assunto, mesmo porque a proposta nem nasceu ainda, mas seria uma solução para evitar uma altas constantes, como a gente tem visto, porque o preço do barril do petróleo está num valor recorde no mercado internacional, cotado no mercado internacional, e o dólar também, porque o Brasil não está se mostrando para investidores como um ambiente seguro para colocar dinheiro aqui. Então, a nossa moeda desvalorizada provoca um aumento do dólar. E a Juliana Rosa já falou sobre isso aqui para a gente várias vezes. Essa PEC, que ela deu em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes, que o governo tinha desistido do desenho daquela PEC inicial para retirar impostos, era porque ele teria que abrir mão de 54 bilhões de reais só em arrecadação de PIS, COFINS e CID. Então, a área econômica, obviamente, não gostou da proposta. E aí ficou pior do que o remendo, porque a Casa Civil começou a tocar uma outra proposta paralela e que vai ter um efeito que ainda não está calculado, mas que vai ser por aí, talvez até pior, né? Porque não é só combustível e gás. Vamos ver o que vai avançar aí dessa discussão, Vitor. É importante a gente destacar que ainda tem um processo que precisa caminhar no Congresso Nacional, mas a sinalização que dá, o ruído que isso provoca entre o presidente e a equipe econômica, em especial o ministro Paulo Guedes, é tão ruim, porque muita gente confia bastante na capacidade do ministro Paulo Guedes de tocar propostas que vão ajudar na recuperação da economia. E ele perde mais uma. É mais uma que Paulo Guedes perde e é impressionante como isso vai ficando constrangedor, né? Porque nada agrada a equipe econômica, né? Nenhuma proposta nenhuma nunca decisão agrada a equipe econômica neste momento. Vamos ver a que solução vai chegar o Congresso Nacional, mas empurrar a bola para o Congresso, ainda mais com uma proposta de emenda à Constituição, é arriscado, é demorado, é difícil, e não só porque o governo nunca consegue pegar na ponta da linha o que ele mandou para o Congresso Nacional, porque o texto de uma proposta chega de um jeito e ele é completamente modificado do outro lado. Desidratam o que seria a essência, colocam ali interesses aqui e acolá. O Congresso Nacional discutindo propostas, vamos ver. Por isso também que o líder do governo já chegou dizendo que não está carimbado. Essa proposta não pode nem ser chamada de proposta do governo ainda. Chegou assim, imagina como é que vai sair na outra ponta lá no Senado Federal, viu? É muito depois mais complicado. Tanta votação, vamos ver. Muito mais complicado do que a gente imagina, até porque, se você for olhar pelo lado do Paulo Guedes, no fim do ano passado, inclusive, Lana, nós tivemos aquele momento em que balançou o Paulo Guedes, diziam, né? Que o Paulo Guedes podia estar balançando no cargo, porque ele defendia
talvez o que fosse mais correto no lado econômico, mas em Brasília a economia anda lado a lado com a política, e não dá para fazer economia sem política e política sem economia. As coisas têm que estar andando com o interesse dos dois no meio. Foi um processo longo, árduo, difícil para fechar o orçamento de 2022. E aí não tinha dinheiro, né? Puxava daqui, puxava dali, e no fim das contas fecharam o orçamento com algumas gordurinhas completamente favoráveis aos políticos, né? Como um fundo eleitoral altíssimo, como as emendas que chegam para eles também. Imagina. Então, assim, falta dinheiro, mas tem todo esse interesse que você explicou, que muitas vezes é difícil de segurar. Porque sem o apoio do Congresso, principalmente, é complicadíssimo que as coisas avancem em qualquer um dos poderes em Brasília. Só um detalhe importante, toda vez que o governo abre mão de uma receita, ele faz essa renúncia fiscal, ela tem que estar na lei de responsabilidade fiscal, né? Tem que ter previsão para isso, para abrir mão dessa grana.